Ok, estamos ao vivo. Obrigado às pessoas que vão nos acompanhar aí. Hoje nós estamos com Delma Berrenes, ou Delma Borges, minha amiga, minha companheira de faculdade há muito tempo. E aí nós vamos estar falando hoje a respeito de como nós sairemos dessa pandemia emocionalmente, né? Porque todo mundo sabe que, além da questão física, estamos sofrendo uma série de coisas diante dessa pandemia. Antes de nós começarmos a abordarmos o assunto, eu vou pedir para a Delma se apresentar para nossos amigos aí, e fique à vontade, Delma, e depois a gente entra no assunto, ok? É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, amigo, né? Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu agradeço a você, colega, por este convite especial. Estou me sentindo em sala de aula lá na época lá da nossa faculdade. Para mim, realmente é um prazer estar aqui, podendo abordar esse tema, né? Tão instigante, tão estressante, né? Que está, assim, atingindo a toda a sociedade, né? E é fato, né? E temos que falar sobre isso, é de suma importância nesse momento que estamos vivendo, falar sobre, né? Até porque são tantas as coisas novas que estão acontecendo, muitas mudanças ao mesmo tempo, e às vezes é importante que nós estejamos sempre com informações, né, de fato, que nos levem a poder lidar com essa situação. Então, você só não se apresentou, né? E verdade, amiga, é Delma Berens, né? Delma Borges, da Cruz Berens. Eu sou professora e psicóloga, né? No momento estou atuando no meu consultório e trabalho também como professora de filosofia, né? No Colégio Estadual daqui do município de Vaza da Roça. Estou atuando também aqui no município de Vaza da Roça. Tá. Pronto, que bacana, né? Delma, hoje nós vamos. Que bom que você está atendendo, né? Eu acho que agora você deve estar atendendo online, não sei se você está fazendo esse trabalho online, que a maioria, quem estava atendendo presencialmente foi cortado, deve estar atendendo online também. Mas nós vamos começar, depois você faz um apanhado disso, mas nós vamos começar nosso assunto. Quando eu me propus a te chamar para nós falarmos sobre esse assunto, como é que vamos sair emocionalmente dessa pandemia? Nós sabemos que para você sair de algo, vocês têm que estar dentro de algo, e como, para você poder sair, é óbvio, e como você sai do outro lado, depende de como você fez essa travessia, né? Como é que eu chego do outro lado vai depender muito de como nós atravessamos isso, né? E nós sabemos que para atravessar uma situação dessa que nós estamos passando, que está sendo apresentado para a gente, vai ter uma série de nuances que nós vamos precisar observar. Observar, por exemplo, de quem nesse meio do caminho perdeu um ente querido, de quem foi acometido pela doença, de quem teve dificuldade financeira, de quem brigou com o marido, com a mulher, de quem ficou com depressão, ou isso potencializou a depressão, ou a ansiedade que está assim exacerbada. Nós já estamos num país, ou numa época, eu diria, nem é no país, no mundo, numa época de ansiedade exacerbada. Nós estamos aí, é o milênio da ansiedade, né? Então, como você me fala um pouquinho disso tudo que eu te falei agora, dessa travessia, Delma? Olha, Lindolfo, o distanciamento social, ele consiste num esforço consciente para reduzir o contato
o aumento do contágio físico entre as pessoas, a fim de diminuir a velocidade do contato, né? Do contágio. O principal objetivo do distanciamento social é esse, né? Só que essas medidas, apesar de elas serem essenciais para a proteção, ela traz também várias questões, né, que podem acarretar problemas na saúde mental da população, né? E pode impactar nessa saúde mental, né? E tudo vai depender das experiências culturais, psicossociais e culturais desse indivíduo, né? Não adianta a gente pensar que é agora que as pessoas vão poder melhorar ou não, piorar ou não. Não é assim. Depende muito do que esse indivíduo traz na sua, na sua vida, né? Todo um histórico de vida, né? E diante de tantas questões estressantes que nós estamos passando neste momento, nos perguntando. Tem uma pergunta que está ali o tempo todo: quando tudo isso irá acabar? E ainda mais, como sairemos emocionalmente depois que tudo isso acabar? Sairemos melhores, piores, solidários, individualistas, com sentimento de coletividade? Sairemos no sentido nos sentimos sentindo culpados porque não podemos estar ao lado das pessoas que nós amamos, né, nesse momento? Sairemos adoecidos, fortalecidos, enquanto sociedade? Como é que nós sairemos diante, né? Esse é um questionamento, e esse questionamento pode causar, inclusive, o que você trouxe aí, que já está exacerbado na sociedade, né? E que agora está muito mais, que é a ansiedade, né? Tudo isso pode causar. E, assim, um aliado nesse processo, para que não desencadeasse ansiedade nas pessoas, na sociedade, seria a confiança da população nos protocolos e orientações que as autoridades estão passando. Essas informações, elas deveriam ser claras para potencializar a sensação de cuidado, né? Que o indivíduo, nesse momento, ele precisa muito se sentir cuidado, né? E, ao mesmo tempo, evocar a sensação do cuidar do outro. Mas, para isso, eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar confiante no que as autoridades estão me falando. E, infelizmente, como a doença ela é muito dinâmica, né? E há mudanças o tempo todo. O que era bom ontem, hoje não é. O que poderia ser um tratamento hoje, amanhã não é. Então, tudo isso está causando esse estresse e essa ansiedade na sociedade como um todo, né? Só, você está certíssima, Adelma, quando você fala disso. E eu estava pesquisando, aliás, inclusive lhe agradeço, você me deu o link para que eu entrasse no curso da Fiocruz, muito bom, esse curso de saúde mental, estou fazendo ele, muito interessante. E ontem eu estava pensando nessa nossa conversa e lendo algumas coisas. Eu acho que quando nós sairmos desse momento, nós vamos estar, sim, tendo que trabalhar com o transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque todo mundo está passando por um momento de estresse. Então, vai deixar traumas. Então, nós vamos estar com muita gente com esse transtorno de estresse pós-traumático, possivelmente com toque, né? Porque essa ideia de nós estarmos lavando essa mão toda hora, botando máscara, essa ideia da gente estar tendo várias informações desencontradas. Você citou aí a questão de nós confiarmos nos protocolos
é muito difícil, se nós considerarmos, eu discutia, participando de uma live com a deputada estadual Olívia Santana, e ela me perguntava algumas coisas sobre política dentro desse patamar da pandemia. E eu dizia para ela que é muito difícil para muita gente estar realmente confinado ou estar tendo esse distanciamento, dado as circunstâncias financeiras dessa pessoa, dada a condição que ela tem em casa, né? E isso tudo vai ter um impacto muito grande emocionalmente, sim. Hoje eu via na televisão, eu acho que a gente não pode falar de emoção, não pode falar de saúde mental sem falar da realidade. Hoje eu vi no jornal aqui da Bahia uma senhora que teve um lockdown em um bairro aqui e a prefeitura está lá dando cesta básica para as pessoas que têm que deixar de trabalhar a despeito das que vendem mercadoria, né? Os camelôs. E essa senhora, ela antes vendia na praia, a praia está fechada, depois ela passou a vender pastéis na rua e agora ela não pode estar fazendo isso. E ela, quando os agentes da prefeitura porque eles dão cesta básica para essas pessoas que uma semana ficarão sem trabalhar. Quando ela foi reivindicar, ela não pode, porque não tinha um cadastro na prefeitura. E aí essa mulher chorosa e realmente muito complicado, a televisão conseguiu falar com ela e ela chorando e tal, e tal. E aí intercedeu sobre isso e ela foi fazer cadastro e tal, e tal. Então, olha o estresse que essa mulher passou nesse momento de exposição, sem falar, inclusive, no estresse dela não ter o que comer, chorando desesperadamente, porque não tinha, certo? E com a expectativa de não receber nada, nem a cesta básica. Você entendeu? Então, faça essa leitura aí, o quanto é estressante, porque nós tem pessoas que fazem uma leitura geral, e eu dizia para a deputada recentemente que a gente não pode fazer uma leitura geral. Tem gente que tem uma condição financeira e está em casa com comida, com piscina, com uma série de coisas. Então, eu acho que o estresse eu diria até, eu não diria que essa pessoa não está estressada, sim, que não tem perdas, sim, mas é muito menor do que uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, né? Lindolfo, né? As medidas de isolamento, elas são consideradas, elas são desagradáveis, né? E há mudanças bruscas nas atividades do dia a dia, na rotina do trabalho, nos estudos, no convívio com a comunidade, né? Aí você traz, veja, uma pessoa que está nessa situação que você colocou aqui e que ela não pode receber a cesta básica porque ela não tem um cadastro. E o que é que essa pessoa vai fazer, né? Então, as pessoas estão entrando em sofrimento, elas estão inseguras, elas estão com sensação de estar privadas da liberdade, e a gente não pode, assim, parece até, mas a gente não pode dizer, não, tem uma regra, todas as pessoas estão dessa forma, nem pode, né? Porque tem o individualismo de cada um e cada caso é um caso. Como você disse, tem pessoas que estão em isolamento social, estão privadas de liberdade, mas estão lá na sua casa, no conforto do seu lar, né? Claro que a gente não pode dizer que é uma situação confortável, mas está lá. Mas e aquelas pessoas que têm que se isolar e não têm nem um abrigo, nem uma casa? Como é que elas vão passar por isso? Então, cada caso é um caso. Mas o fato é, realmente, a ansiedade ela já está instalada na sociedade como um todo, porque as pessoas elas têm perguntas e que as autoridades, a ciência não tem como dar as respostas nesse momento, né?
Ainda as pessoas que só são vários os transtornos, Lindolfo, que essas medidas estão trazendo, né? Além do sofrimento, insegurança, estresse, nós podemos citar vários: solidão, desesperança, angústia, exaustão. Tem pessoas que estão com tédio, com raiva, a sensação de abandono. São muitos os transtornos, né? E a gente ainda tem que pensar que o isolamento leva as pessoas a ficarem confinadas no convívio familiar. E isso está trazendo algo que estudos estão chamando a atenção, que é exatamente a violência familiar. Então, são várias as situações que o isolamento social, que a pandemia está trazendo para a sociedade, e de uma certa forma, são tantas as situações que não temos como dar respostas viáveis e em momento hábeis para como vai se proceder em determinadas situações, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada comunidade é uma comunidade. A gente vê no Brasil até assim formas diferentes de ação, reação do próprio Covid em cidades do país. Então, o país é tão grande que é diferenciado. Cada lugar está agindo e reagindo de uma forma diferente. É verdade, Delma. As pessoas que estão nos assistindo devem estar entendendo isso, porque o nosso tema, para que nós possamos falar de como possivelmente nós sairemos dessa pandemia emocionalmente, precisamos falar do que nós estamos passando, né? E cada uma pessoa realmente vai perceber o mundo de uma forma. E o que estressa mais, você sabe que o ser humano, quando tem medo e não tem respostas, né? Você falou disso nesse instante, tem medo. O medo lhe causa ansiedade. E o medo que é normal é aquele medo que você ou encara o perigo ou foge, né? Ou luta ou foge. Isso a gente aprende lá atrás, né? Nessa questão, e a gente sente na pele muitas vezes que tem coisas que você encara ou foge. E nós estamos numa situação com essa pandemia, esse isolamento social, que no curso até diz para a gente que isolamento é uma coisa, confinamento é outra, tem aí, e nós estamos numa quarentena que tem gente que precisa estar isolado, tem gente que tem que ter esse afastamento social, mas é como cada um encara. Esse medo gera ansiedade. E esse medo, inclusive, essa ansiedade, ela perpassa pela questão de nós não sabermos, nós não temos ideia de quando isso vai acabar. Não é? Nós não temos ideia de quando vai acabar. Né? E aí, só essa perspectiva de será que amanhã eu posso sair? Será que amanhã eu posso voltar à minha vida normal? Isso é angustiante. Angustiante. E aí você tocou numa parte interessante dessa questão dos casais, ou da família, mesmo que não seja casal, está entrando em brigas e tal, porque Felipe Pondé, que não sei se você conhece, um filósofo, Felipe Pondé, ele fala o seguinte, e Freud já fala isso há muito tempo, que o que faz, a falta é que nos faz procurar, né? Então, ele diz que o relacionamento, esse Pondé fala que o relacionamento, ele é sustentado, inclusive, pela falta. Né? Você sai de manhã para trabalhar, deixa a sua esposa em casa, os seus filhos em casa e volta de noite. Essa era a rotina, normalmente. Ou você viajava, quando voltava, estava com saudade. E hoje, nós estamos assim, muitas pessoas estão obrigadas, né? Esse obrigado é entre aspas, mas pelas circunstâncias, de ter contato diariamente e toda hora com a sua família. E não estava acostumado a isso. Isso, às vezes, é entediante. Ainda tem outra coisa que eu falava um dia desse, é que nós não estávamos acostumados a lidar conosco, com nós mesmos. Porque no dia a dia,
não permite você se encontrar, você conversar consigo próprio. E nesse momento, às vezes é necessário nós estarmos conversando conosco e observando as nossas demandas. Então, está complicado você se reconhecer diante desse medo, se reconhecer diante desse panorama que está nesse momento. O que é que você acha disso, Delma? Bem, esse seria um bom momento para fazermos uma reflexão acerca disso, né, Lindolfo? Seria um bom momento, né? Esse momento de confinamento, porque também nós temos que ter estratégias para que nós possamos ter uma saúde mental diante de tudo isso. Então, seria um momento de você se autoconhecer, né? Você poder, a partir daí, fazer uma reflexão dos seus medos, da sua vida, refletir acerca de tudo o que está acontecendo e se autoconhecer, buscar o autoconhecimento, porque o ser humano, ele só pode crescer, né, se desenvolver a partir do momento que ele se autoconhece, né? Então é importante, apesar de você trazer que tá difícil, realmente está muito difícil para a gente fazer isso, porque nós estamos saindo de nossa rotina e às vezes estamos sendo obrigados, sim, a fazer algo que não era, até o momento, não era a nossa rotina, né? A nossa rotina era, como você diz, muitas pessoas acordar e trabalhar, voltar em casa à noite, encontrar a família ou não, né? E a família já não estava lá, estava se quebrando um pouquinho também, e vale a pena a gente dizer isso, né? Porque ninguém tinha tempo para ninguém, mas assim, não foi assim. Agora todo mundo vai ter tempo para todo mundo, então vamos refletir acerca disso. Não foi isso que aconteceu. Foi agora todo mundo vai ter que ter tempo para todo mundo, porque agora nós estaremos em confinamento, né? Agora nós estaremos passando por um isolamento social. E as pessoas, pô, e agora? Eu vou fazer o quê? Como é que vai ser tudo isso, né? E a doença apresentou isso aí, essa saída de rotina, e nos pegou despreparados, porque nós estamos totalmente perdidos diante de tudo o que está acontecendo, né? Nós estamos perdidos. Falamos, nós inclusive psicólogos, e todo mundo fala na área médica, na área de psicologia, inclusive, na nossa área de saúde, para diminuir essa ansiedade, seria interessante, e é interessante de verdade, se formar uma rotina. Mas se sabe que rotina é algo, que é algo criado paulatinamente. A rotina ela vira hábito, e isso é interessante quando ela vira hábito. Você não cria uma rotina hoje e pronto, né? Não tem condição de você criar uma rotina de uma hora para outra, senão não é rotina. Rotina é um processo do dia a dia, né? Quando você faz uma coisa pela primeira vez, ela não é rotina, e não é você quem vai conscientemente dizer vou essa rotina agora, não. A rotina ela é paulatina, a rotina ela é criada com o seu dia a dia. Então não é tão fácil quanto a gente acha de dizer para alguém criar uma rotina que vai criar uma rotina. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade no início, né? Minha academia fechou, a escola onde eu dou aula fechou, e eu fazendo terapia, né? E aí, não, cria uma rotina, né? Mas como é que cria uma rotina de uma hora para outra? Porque, inclusive, como você acabou de dizer, essa pandemia nos pegou de surpresa. Se imaginava que vamos fazer um fechamento dos lugares 15 dias e depois vai estar tudo bem. E nós já temos 6 meses, quase 6 meses. Eu acho que agora essa rotina, da forma que ela foi imposta, as coisas como foram impostas, aliás, está se tornando uma rotina agora. Eu acho que, inclusive, existe menos ansiedade já em algumas pessoas, porque ela está parando de ter expectativa de amanhã. Amanhã eu estou assim, amanhã eu estou assado. Eu acho que isso é gradativo e eu acho que está se dando.
E isso é objeto de nós falarmos agora, que é objeto do nosso assunto, é como isso vai voltar depois dessa pandemia. Quando voltar, tentar voltar ao normal, e se fala o que é voltar ao normal depois disso, o que seria normal depois disso tudo, né? Então, ontem na live que eu estava assistindo do curso da Fiocruz, e teve um momento que alguém perguntou alguma coisa e uma psicóloga falou lá o seguinte, que nós vamos ter que nos reabilitarmos, ter que ter uma reabilitação social, emocional, econômica, no trabalho, familiar. Então, vai ter que ter uma reabilitação. E você sabe que, para nós, a palavra reabilitação é você ter condição de voltar porque você está debilitado de alguma coisa e tem que se reabilitar. Me fala um pouquinho disso aí, Delma. Reabilitar é a palavra, amigo. Reabilitar é a palavra, né? Vamos ter que nos reinventar também, né? Porque a gente vai voltar ao normal, que não vai ser mais normal, né? Que normal é esse que nós vamos voltar? Ah, essa pergunta, né? Que normal não vai estar mais normal, né? Porque houve mudanças e que não temos mais, não tem mais ser tudo como era antes, né? Muita coisa mudou, muita coisa ainda irá mudar, né? Mas como você disse, o retorno ele vai ter que ser gradativo. Aos poucos nós vamos conseguir respirar, né? Respirar e dizer, pronto, agora nós podemos reorganizar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa vida como um todo, né? Vai ter que fazer uma readaptação para que nós possamos voltar ao normal, né? Não temos como saber, assim, como é que cada um vai fazer isso, né? Como nós já dissemos, depende da carga que aquela pessoa traz, né? Na sua construção de vida, depende da sua construção de vida e depende como ela passou ou ainda, né, está passando por esse momento. E só depois, né? Porque a gente diz, uma pessoa que vai sair com transtorno de ansiedade ou depressiva, né? Dessa pandemia, dessa história, como é que ela vai, o que é que ela vai fazer? Né? Ela vai voltar para o trabalho logo de primeira? Ela vai buscar um profissional para que possa ajudá-la a se reencontrar novamente, né? Então, assim, a gente não tem realmente a gente não tem como dar essas respostas. A gente sabe que as pessoas elas precisam entender que é um processo lento, né? E é um processo gradativo que vai voltando ao normal aos poucos. Não vai ser amanhã o jornal vai iniciar que, né, o Brasil já está naquela linha que eles tanto falam, né, de declínio e que nós podemos ir para as ruas, tá? Nós até vamos, né, em um certo ponto, mas assim vamos ter que realmente nos inventar. Esse tema que nós estamos abordando tinha, inclusive, lá não é uma afirmação que nós vamos dizer como cada um vai sair, mas sim uma interrogação, né? E nós estamos discutindo isso aqui. Então, é importante todos que estamos assistindo saber que eu vou dar só um exemplo aqui, e quando eu falava na live com a deputada, e eu dizia o seguinte para ela, imagine, porque o que é que eu fiz, a analogia que eu fiz? Todos nós estamos em uma tempestade. Nós estamos numa grande tempestade e precisamos atravessar um mar, né, para chegar até o outro lado.
E aí tem um grupo que vai atravessar em uma corveta, que é um barco da Marinha grande, tá? Com estrutura, e o outro vai atravessar em um barco pequeno, que é o que ele tem. Qual é a probabilidade desse que está atravessando um barquinho chegar bem do outro lado em relação a quem está no navio, não é? Então, esse que está no barquinho pode até chegar, mas como é que ele vai chegar? Não é verdade? Então, isso é que nós devemos ter consciência. Cada um vai chegar do seu jeito, de acordo com a ferramenta que ele está usando para fazer essa travessia. Sabendo que não é fácil, emocionalmente, não é fácil para ninguém. E vou repetir, quando esse emocional está inserido ao material, a falta do material, aí nós vamos relembrar, eu falei até sobre isso, lá em outras lives também, vamos relembrar a pirâmide da necessidade de Maslow, que fala, que começa assim, né? Se você tiver com fome, você não pensa em outra coisa. Você não vai pensar em segurança se está com fome. Você não vai pensar em conforto se você está com fome. Então, primeiro, nós vamos querer estar saciando as nossas necessidades básicas. Se você estiver com uma dor de barriga, precisa ir no banheiro, não é? Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesse momento, porque vai depender de uma série de coisas, como é que você vai ter essa reabilitação. Primeiro, como é que você chega do outro lado? Segundo, se readaptar, eu acho que a coisa mais interessante é entendendo que as coisas mudaram, mas não mudaram muito, no sentido de que, aí eu vou me reportar novamente a Luiz Felipe Pondé, que ele fala o seguinte, muita gente falando que isso vai mudar muita gente vai ficar bonzinho, e que bababá, e que não sei o quê, que vai ficar mais solidário. Aí ele fala, e eu concordo com ele plenamente, ele diz o seguinte, as pessoas estão boazinhas agora, e tem gente que nem está boazinha agora, está usando dessa pandemia para extorquir o outro, para criar problema, né? Para roubar, para matar. Então, quem é bonzinho vai continuar bonzinho, quem é ruim vai continuar ruim. E aí perguntaram a ele numa entrevista que se as pessoas, com essa falta de não estar abraçando, se vai abraçar mais. Ele falou, eu até ri, e rio quando eu lembro, ele falou o seguinte, na primeira semana, segunda semana, vai estar todo mundo grudado, né? Abraçando. Depois, as pessoas vão voltar a ser o que era antes. Não é verdade? E até que seja bom que essas pessoas ou que a humanidade volte, porque esse normal que a gente fala, quando voltar ao normal, é aquele que é normal que já existe, ou que nós achávamos que era normal. E nós sabemos que, inclusive, não tem normalidade. O que é conceito de normalidade, né? Para as pessoas ou para as coisas. Então, dentro desse patamar, nós precisamos entender, sim, pelo menos nos preparar, não sei como, porque a preparação é individual e até da forma que nos chega, para como é que a gente vai enfrentar as dificuldades que virão também depois dessa pandemia. Pondé, ele traz esse texto dele, eu fiz uma leitura também engraçada, parece que nós estávamos conversando, né? Porque eu fiz uma leitura também acerca de Pondé, ele diz, bem, mas nós vemos que muitos dizem que vão sair diferente, mas nós vemos que não é bem assim, né, amigo? Como você já trouxe muito divinamente, que enquanto muitos estavam procurando, buscando formas de ajudar, né, o outro com esforços individuais e coletivos, tinha outros que estavam tirando proveito. Então, assim, claro que é um exemplo que eu vou dar aqui, não sei nem se seria propício, mas assim, quando nós viajamos e passamos muito tempo fora, né?
no nosso retorno, a gente pensa em milhares de coisas que a gente vai fazer quando chegar, né? Ah, vamos matar a saudade, vou ficar o tempo todo com fulano. Aí depois a gente volta, como no primeiro dia tudo bem, é aquele amor, é aquele abraço, mas depois cada um vai para seu canto cuidar de sua vida, né? A gente pensa que também acredita que provavelmente deve ser dessa forma e vai ser dessa forma. Pondé é muito sábio ao falar isso, né? E assim, como nós já falamos, como depende realmente desse seu exemplo da ferramenta que o indivíduo vai utilizar para atravessar esse terremoto com o barquinho dele lá, né? Uns vão usar uma ferramenta poderosa, maravilhosa, vai sair fortalecido, vai sair, né? Poxa, eu fiz algo que foi importante, inteligente e saí mesmo de boa. Outros vão querer se jogar lá na tempestade, lá do barco, e não vão querer sair. Então, assim, depende do eu de cada um, realmente, de fato, como irão sair dessa, né? Uns, como eu já falei, sairão mais fragilizados, outros mais fortalecidos. Mas é muito importante ficar atento com, depois dessa saída, o que é que nós vamos fazer, né? Com tudo o que nos aconteceu durante essa pandemia e como nós vamos fazer para reorganizar as nossas vidas pós-pandemia. Também é importante, né? Você sabe que eu gosto da linha freudiana. Não sei se você também é freudiano, não sei se você passeia pela psicanálise, mas nós temos visto que nós estamos, o mundo atual ele é narcisista, né? Então, e esse narcisismo, essa individualidade, individualidade, não, esse individualismo que hoje impera no mundo, né? Eu gostaria que você fizesse, junto comigo, uma leitura se esse individualismo, esse narcisismo exacerbado que existe, esse consumismo, que eu acredito que o consumismo, inclusive, ele perpassa pelo narcisismo, né? Essa questão de só pensar em si e tal. Você acha que, diante disso que eu falei, desse narcisismo exacerbado que existe no mundo, ele atrapalha nessa travessia, ele atrapalha nesse momento atual? Me faça uma leitura aí junto comigo para a gente discutir isso. Amiga, eu vou dar um exemplo assim, bem que eu achei bem a cara do narcisismo que a sociedade está vivendo, né, ultimamente. O narcisismo a questão do século, né? Logo no início da pandemia, assistindo o jornal, eu vi uma cena assim que me chocou, de fato me chocou. Uma senhora com aquela questão do álcool gel, tem que ter álcool gel, tem que passar álcool gel nas mãos, e aí passou uma cena no mercado de duas senhoras brigando, simplesmente porque uma foi lá, pegou todo o álcool gel do mercado e botou no carrinho dela. Ela achou que era realmente, de fato, um desaforo e até, né, uma questão de falta de humanidade, foi lá no carrinho dela e pegou também um álcool gel, né? Pegou de dentro do carrinho e aí começou a confusão, porque ela não queria, né, dividir o álcool gel com a outra pessoa. Então, eu acho que esse fato por si, ele já fala, né? Como que o narcisismo ele atrapalha nessa questão, né? O ser humano ele está individualista, é o eu o tempo todo, é eu o tempo todo. Na pandemia você não pode ser o eu o tempo todo, apesar de que o ser humano ele é eu o tempo todo, mas não pode, não deve, mas acontece, né? E aí a gente vê que a sociedade ela ainda não está fazendo uma reflexão, ela não está se auto, né, avaliando, não estamos ainda
nos colocando no lugar do outro e pensando nas nossas ações para a coletividade. Mas isso é reflexo justamente de uma sociedade narcisista, individualista, que é melhor ter do que ser. Olha, você falando da questão do álcool, eu estava rindo aqui porque eu vi essa reportagem. E não é engraçado, mas a gente tem que rir. Isso que eu vou falar também, teve uma pessoa que comprou não sei quantos pacotes de papel higiênico. Né? Um monte de papel higiênico. E eu vi até uma reportagem assim, o que ele ia fazer com tanto papel higiênico, né? Então, se observa, porque as pessoas ainda imaginam, embora é óbvio que a questão social, econômica, social, ela ainda interfere em todas as coisas que acontecerem com o ser humano. Então, a doença veio para todos, a pandemia é possível para todo mundo, mas a forma de ser cuidado é diferente. Não é verdade? Quem tem dinheiro, ele é possível que ele vá num hospital e ele seja entubado em 5 minutos. E o outro vai para a regulação. Né? Quem não tem dinheiro vai para a regulação. Quem não tem plano de saúde vai para a regulação. Quem tem dinheiro vai para hospitais, hospitais particulares. E aí, sem se falar da forma de se cuidar. Tem muita gente que não pode, assim, entre aspas, não tem condição de cuidar. Aquele que cata reciclável, aquela pessoa que está na rua, aqueles moradores de rua que nós temos aí, aqueles que não têm casa, né? Aqui, por exemplo, está sendo feito algumas coisas para acolher e tal, mas... Pô, e aí nós vamos observar, Delma, que essa pandemia, e eu falei isso já várias vezes, ela veio potencializar e ressaltar e trazer mais à tona a desigualdade social, né? A desigualdade social. E a pandemia, ela é para todos, mas ela chega diferente a cada um, né? E a saída dessa pandemia, chegar do outro lado, vou repetir, já falamos sobre isso, vai depender, sim, do aparato que essas pessoas têm para atravessar. Né? E o narcisismo, sim, o narcisismo, eu até concordo que nós estamos, talvez não torne essas pessoas melhores, mas eu acho que também está potencializando aquelas pessoas que queriam ser boazinhas ou queriam, né? Vai terminar? Não. Comentário. Daqui a pouco a gente vai entrar nos comentários, viu? Desculpa aí para o pessoal fazerem perguntas, a gente discutir, viu, Delma? Então, quando a gente observa, tem gente que tinha, por exemplo, vontade de ajudar a outra, e isso talvez tenha potencializado, né? E outra coisa muito importante que eu tenho visto é que tem gente usando desses momentos, por exemplo, para dizer que é boazinha ou que está ajudando. Aí, por outro lado, eu vi até um comentário, e eu concordo, eu não sei se foi Pondé que falava também isso, eu sou fã do Pondé, que eu acho ele super realista, eu acho ele aquele cara que é o meu jeito. Acho que nós não precisamos estar aqui para dizer para as pessoas para serem boazinhas, porque vai atravessar melhor, ou que do outro lado vai chegar bem. Né? Eu acho que nós precisamos nosso papel como psicólogo, inclusive como professores, nós precisamos estar dando um aparato para que essas pessoas se observem dentro de uma realidade, e na realidade de cada um, não é verdade? Na realidade de cada um, para que ele crie suporte para chegar lá na frente com a sua realidade, sabendo o que é que ela vai. Aí, quando vai chegar lá, com o que ela vai chegar? Aí eu diria o seguinte, como o Pondé fala, é importante mesmo essas pessoas que estão dando uma de boazinhas agora, usando a máquina ou sei lá o que for, para dar uma de boazinha, mas se estiver ajudando, aquilo que chega lá na frente, para quem necessita realmente, já vale a pena.
mesmo que essas pessoas não continuem fazendo. Mas já vale a pena, já é importante. Você entendeu aí o que eu falei dentro desse patamar de tem gente usando essa pandemia, está dando de uma de boazinha, de que ajuda, de que tem empatia, e que, na verdade, não é isso. Mas, mesmo que não seja, aquilo que chega do outro lado, para quem necessita, vale muito. Olha, a forma como eu faço para ajudar, né, é uma questão minha lá com o meu crescimento espiritual. Mas para quem chega a ajuda, não é, Lindolfo? A ajuda está chegando de alguma forma. Tem muitas pessoas que realmente estão se propondo de coração a ajudar. Nós sabemos, nós estamos vendo o tempo todo na mídia. São pessoas que botam, né, um bilhetinho na porta do vizinho dizendo: ó, eu vou ao mercado, você precisa de alguma coisa, eu sei que você está no grupo de risco. Outros dizendo: se você precisar sair para comprar seu remédio, não vá, eu posso ir por você, né? Outras fazendo ali no bairro, indo nos mercados pedir alimento para dar para os vizinhos, que eles estão percebendo, né? Algumas pessoas fazendo vaquinha para manter o salário de empregados domésticos. Então, nós estamos vendo a, a solidariedade de fato acontecer, né? Mas também tem, sim, essas pessoas que estão se fazendo de boazinhas, que têm empatia, que são solidárias, que estão preocupados com o outro, ou para aparecer, ou por algum motivo, sei lá o qual, mas que, de uma certa forma, para quem a ajuda está chegando, está sendo muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. A ajuda vinda de qualquer lugar, ela é muito bem-vinda. Tem uma pessoa aqui, inclusive é minha mulher, perguntando para você o seguinte: perguntou para a gente, né? Mas vou deixar você responder. O que você falou aí espiritualmente, aí ela pergunta aqui: a religião entra onde? Né? Onde é que a religião entra nesse? Não sei se é exatamente isso que ela quer perguntar, mas está aqui. A religião entra onde? Então, faça seu apanhado aí. Eu talvez também faça umas colocações aqui, mas eu gostaria que você respondesse. Um abraço para ela, a conheci no dia da formatura, né? Um grande abraço. Bem, a questão dela, a religião entra onde? Poxa, a religião, eu não sei se é bem, se eu vou responder bem o que ela quis, eu não entendi bem a pergunta dela, não sei se eu entendi, mas assim, a religião ela entra como um apoio espiritual, né? Porque nós estamos precisando, o ser humano está muito precisando de todo tipo de apoio emocional, de onde vier. E a religião, ela entra como apoio espiritual, né? Ela também, ela pode entrar de várias formas, mas o apoio espiritual, eu acho que já é muito válido, porque muitas pessoas nesse momento estão se sentindo sozinha, abandonada, e se tem um amparato espiritual que ela possa se apoiar, é muito válido, né? Muito válido. A gente percebe muitas igrejas fazendo lives, né? Para poder manter o contato com o seu congregado, né? Para poder estar falando com as pessoas. Eu tenho acompanhado algumas lives, inclusive, de algumas igrejas, de algumas religiões, eu não tenho uma religião específica, então eu acompanho todas que eu posso, que eu tenho a possibilidade de assistir, e é muito válido a gente ver que é uma preocupação muito grande das igrejas, da religião, de dar apoio a essa comunidade. Delma, exatamente. Eu diria que o que é religião? Religião é o que se cita, vem a fé da religião, ou a fé lhe leva a alguma religião, você tem uma religiosidade, e eu digo sempre uma coisa:
as pessoas buscam Deus, principalmente, quando ela sente que ela não tem condição de resolver o que lhe se apresenta naquele momento. Na questão da pandemia, você não sabe se pega, se não pega, se vai lhe matar, se não vai lhe matar. Então, eu acho que a fé, nesse momento, é muito importante. A fé é muito importante. Acreditar em algo supremo que lhe tire desse problema, não é verdade? E isso, principalmente quem já é religioso, eu não vou falar de igrejas, né? Mas eu acho que a igreja ela perpassa por essa religiosidade dentro de uma sociedade que comunga da mesma forma. E eu vejo as igrejas, eu sei que muitas igrejas exploram seus fiéis, não vamos adentrar isso, mas mesmo fazendo isso, ela, é como você falou, quando alguém está ajudando, mesmo que a ideia dele é se ajudar primeiro, mas se essa ajuda chega às pessoas, isso faz uma diferença assustadora, porque quem recebe não quer saber, né, quem deu, quais foram as intenções. O importante é que esteja sendo alimentado. E aí eu vejo também essa questão da religiosidade ou religião funcionando da mesma forma. Eu acho importante, sim, nesse momento, você buscar a sua fé, né? Se segurar, porque lembre-se que nós estamos naquele barquinho que está atravessando essa tempestade, e se você cai nessa água e encontra uma tábua, vamos chamar dessa tábua de salvação, não é verdade? Agora eu vou lá, não sei se também consegui responder, mas é o que eu acho. Vamos a outra pergunta, Delma. Deixa eu ler a outra pergunta aqui, viu? Quem é que está perguntando? Carla está perguntando o que podemos fazer para estarmos mais saudáveis emocionalmente. É Carla Jean Borges, da Cruz. Veja aí o que podemos fazer para estarmos mais saudáveis emocionalmente. Vou passar para você, Delma. Um abraço para Carla. Aí vem aquelas regrinhas, aquelas estratégias que Lindolfo falou, né? Não, não que vá ser regras que vá servir para todas as pessoas, mas alguns estudos eles dizem que algumas medidas podem ser adotadas para que nós tenhamos uma saúde emocional nesse momento. Estabelecer uma rotina diária para você e para sua família é uma delas, né? Realizar exercícios físicos, realizar exercícios de relaxamento, fazer cursos online, né? Outra coisa também, manter uma alimentação saudável sempre que possível, eleger alguns canais de comunicação para assistir, confiáveis, não aqueles que estão passando fake news, e também não ficar o tempo todo pensando só na questão da epidemia, não ficar o tempo todo buscando esse tipo de informação, o tempo todo assistindo o jornal, o tempo todo querendo saber a quantidade de mortos, a quantidade de doentes. Isso pode aumentar, exacerbar a ansiedade, né? Outra coisa também que é importante, estabelecer o contato telefônico com amigos, com a família, né? Já que você não pode ter aquele contato face a face, mas você pode falar pelo telefone, WhatsApp e tantos outros meios agora que a tecnologia nos permite, né? Esse aí é uma das estratégias, mas você também pode fazer sua ferramenta para atravessar esse barquinho aí que Lindolfo está falando. Veja só, respondendo também essa pergunta, que não é fácil, mas eu vou dizer o seguinte, eu estava pensando enquanto Delma falava, que é o seguinte,
imagine, eu acho que uma das coisas para nos tranquilizar mais, imagine que isso tem jeito, isso vai passar, não é? Como assim? Aí você vai passar, mas o que é que eu preciso fazer para atravessar? Isso não é o final do mundo, isso vai passar. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, com os mecanismos. Vamos lá, nós estamos num semestre da faculdade e temos que prestar, fazer prova no final para passar, né? O que é que nós vamos fazer? Estudar, porque se não estudar, não passa. Vai repetir o semestre. Então, sabemos que o semestre passa, sabemos que a pandemia vai passar, não sabe quando, mas vai passar. Então, é só você criar força, porque o que nos dá medo, o que nos causa ansiedade, é a. Ela saiu aqui. O que, o que nos dá medo, o que nos dá ansiedade é a incerteza. A incerteza. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, eu acho que o que é que nós. Quais são os métodos? Nós precisamos passar por isso, precisamos. Então, o que é que a OMS fala, a medicina fala, o que é que os governantes falam? Que nós vamos nos cuidar. Como é que vamos nos cuidar? Lavando mão, não saindo, higiene básica. Então, eu acho importante que nós tomemos essas precauções no primeiro momento para dizer eu vou passar com segurança. Então, quando a gente consegue ter essa segurança de que vai passar, eu acho que essa ansiedade diminui, esse medo diminui, né? E aí eu acho que é importante você ter a consciência que vai passar. Nós precisamos passar de uma forma melhorzinho. Então, o que é que precisamos fazer para isso? Tomar os cuidados. Não é verdade? Vamos ver se tem. O que é que você acha, Delma, disso que eu falei? É a questão, amigo, saiu um pouquinho do ar aí, eu acho que caiu um pouco a internet, interior é meio complicado, mas assim, se a gente ficar o tempo todo pensando, é como você disse, eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar, a ansiedade vai aumentar. Mas se eu buscar meios para que eu possa atravessar e atravessar com segurança, né? Eu vou sair mais tranquila, eu vou conseguir atravessar com mais facilidade, né? Tem outra pergunta aqui, Delma. É isso mesmo que você falou. Outra pergunta. Outra coisa, Delma, não sei se para as outras pessoas como é que está chegando sua voz, mas aqui de vez em quando chega sua voz meio trêmula, não sei se é sua internet. Eu acho que é a minha internet, porque a Tem sua aqui, também está saindo trêmulo aqui, amigo. É a internet. é, tem legal, mas tem uma pergunta. Oi, tá ouvindo? Mas ela não está. Ah, oi. Tem aqui. Ai. Mas eu estou embaixo. Joga do lado aí. Oi, Del.
mas está ali em modo avião, não sei Pronto, porque... amigo. Oi, Delma, tá? Oi, Chegamos, oi. voltamos. Pronto, É voltamos. porque tem alguém ligando aqui para mim, está complicado. Tem uma pergunta aqui, está me ouvindo? Tem uma pergunta. Nesse momento, quais os cuidados com os idosos e as crianças? Eu acho que você pode responder isso bacana. Ontem, inclusive, eu estava lendo sobre isso lá no curso, né, sobre da Fiocruz, né? E acho que você pode responder isso. Nesse momento, quais os cuidados com os idosos e as crianças? É com você. Vamos falar um pouquinho dos idosos, né, amigo? Além de todos aqueles cuidados que a gente ouve falar agora na mídia, não visitar, não Seu deixar áudio não está sair. saindo. Não? Agora? Não. Saiu? Pronto. Então, assim, além de todos aqueles cuidados que a gente vem acompanhando, de não visitar, né, ter o máximo de cuidado, não deixar que os idosos vá à rua, saia o mínimo possível, de preferência, não estar na casa dos idosos, o netinho não vá visitar a vovó, mas temos um cuidado maior, né? Que é cuidar da saúde mental desses idosos, porque eles já são pessoas carentes, né? Eles já são carentes. E então eu não posso visitar meu avô, eu não posso visitar meus pais, mas eu posso ligar, eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso estar o tempo todo dizendo para eles: eu não estou aí fisicamente, mas eu estou o tempo todo com vocês. Oi. Oi. Tá. Eu não sei se é a minha Você internet ou terminou se é sua a fala sua. porque estava... Terminei, amigo. Você terminou? Tá. Veja só, você falou, ela fala das crianças e dos idosos. Nós sabemos, ontem até você passava isso na live, esse comentário, os idosos que estão em casa, olha só, idosos que estão em casa, idosos que estão em abrigos, que já é mais complicado ainda, as crianças normalmente estão em casa, os idosos que estão em casa, porque o idoso, mesmo que não esteja com toda a família, mas está com alguém em casa. É muito difícil ter esse idoso que mora sozinho, mas aí eu acho que tem que ter os cuidados, como você falou aí, telefonar e tudo mais, e mesmo que esteja dentro de casa, tomar os cuidados, né? E fazê-la entender de que não pode ter o abraço, não pode ter o aconchego, tá? Mas entender que você está com ela, que você é uma pessoa que pode dar segurança, que está junto. Então, isso é muito importante. Ontem até se falava da questão dos idosos com demência, por exemplo, né? Que é complicado, que não entende a realidade, com mal de Alzheimer, que não entende que o momento que está passando, né? E até uma psicóloga estava falando que foi visitar, eu não sei, acho que ela era médica, não sei se você assistiu essa live, foi visitar uma paciente dela e ela foi toda aparatada, né? Foi com máscara, com aquelas capas e tudo mais. E chegando na casa da idosa que tinha demência, ela perguntou o seguinte: está fazendo frio aí, não dá? E aí ela falou: tá fazendo frio, né? Tá fazendo frio. E aí ela disse: não, vamos mandar ligar o aquecedor, fechar as portas e tal. E aí tomou algumas atitudes lá. E aí falou: sim, mas continua fazendo frio. Então, ela teve que dar umas desculpas para não ter que tirar aquilo e nem dizer o que está acontecendo, porque ela não ia entender.
Eu sei que ela deu uma desculpa lá, não, eu quero continuar assim mesmo, para ficar mais aquecida e tal. Mas fez um trabalho que tinha que ser feito, né? Então, precisa de ser criativo nesse momento. E uma das coisas que foi falado ontem nessa live, e eu concordo, nós precisamos ter afetividade, né? Ter afetividade. Eu recebi uma pessoa ontem aqui conversando comigo e falava de uma senhora que ela cuidava também, e a senhora estava com demência. E ela me dizia que estava difícil para ela porque ela não tinha paciência, porque tal. E aí eu até conversava com ela que precisava ter paciência, precisava ter afeto, porque às vezes o idoso, tanto quanto a criança, mesmo que você não a toque, ou eu acho que até qualquer pessoa, mesmo que você não a toque, mas ela vai sentir que existe um afeto naquele olhar, naquela forma de se dar. Não é verdade? A forma de olhar no olho, né, Lindolfo? De parar para ouvir e dizer: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou observando o que você está falando. Isso vale também muito mais do que um abraço, né? Porque, poxa, ele parou para me dar atenção. E a gente vai assistindo coisas e coisas e vendo a criatividade, como você disse, né? E eu recebi um vídeo, não sei se foi no WhatsApp, de um pai que queria sair para tirar dinheiro no caixa eletrônico. E aí, o que é que o filho fez? Pegou o celular, botou o dinheiro debaixo do celular, não sei se você viu essa live, e dizia: pai, bota a senha aqui. Aí o pai botava a senha, aí o dinheiro ia saindo. E eu achei aquilo muito criativo, super inteligente, super interessante. Não, não era uma forma dele enganar o pai, mas era uma forma criativa dele transmitir amor ao pai. Pai, o senhor não pode sair, né? Mas toma aqui dessa forma. E o pai entrou também na brincadeira e puxava o dinheiro. Então, assim, tem realmente que ser criativo e tem que ter amor para dar, tem que ter muito amor para dar, né? Se você não tem paciência, você não pode ser um cuidador de um idoso, de uma criança, porque eles requerem essa coisinha chamada paciência, né? Os pais, e são N's e N's, você que é professor deve ter recebido vários vídeos de pais com humor, né? Dizendo: eu vou pagar milhões aos professores, eu vou falar com o presidente, porque eu não estou aguentando mais, eu tenho que ensinar dever, eu tenho que cuidar o tempo todo. Mas criança é isso, né? Criança é agitação o tempo todo, criança é brincar, criança é correr, criança é vida. E quem não tem vida não pode ser cuidador de criança, né? Então, assim, você tem que dar amor, carinho, atenção, lavar as mãos, né? Não beijar, não abraçar, mas dizer: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu quero estar do teu lado. Eu vou terminar. Ô, Delma, muito bacana esse papo com você. Bom, vamos fazer outro em algum momento, mas para a gente finalizar, eu quero te agradecer assim, realmente muito bacana toda a sua fala, toda a sua experiência. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que você, diante da sua experiência, diante da sua bagagem profissional e humana, o que você diria para quem está nos assistindo, né, baseado na nossa pergunta de como sairemos dessa pandemia emocionalmente, o que você deixaria aqui para quem está nos assistindo, para mim também é óbvio, o que você deixaria de mensagem diante de tudo isso que vem ocorrendo no mundo, no Brasil, na Bahia, com pessoas próximas da gente, com pessoas distantes da gente? Qual a mensagem que você deixa para todo mundo aí? Bem, Lindolfo, realmente nós não temos como saber
o jeito que sairemos emocionalmente dessa pandemia, né? Depende, como nós já falamos aqui, do eu de cada um. E qual a ferramenta que você tem para atravessar esse barquinho que você falou, né? Muitos, muitos sairão com um grande crescimento espiritual. Muitos irão crescer, né? Outros não irão crescer de forma nenhuma. Outros sairão estressados, como nós já falamos, sairão ansiosos, deprimidos, mas muitos também, pelo que nós estamos observando, né? Pelos estudos que nós vimos, que são poucos ainda, na verdade, eu não sei se você percebeu isso, né? Que são poucos ainda os estudos que falam de como nós iremos sair dessa pandemia, até porque é tudo muito novo. Foi em março que ela foi, né, que a Organização Mundial de Saúde determinou que seria uma pandemia, então é muito pouco tempo, mas assim, pelos estudos que nós podemos acompanhar, muitas pessoas também sairão solidárias, sairão com desejo de abraçar, de ter contato, desejo de igualdade, né? E sabendo se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas sairão assim, mas tudo isso também depende da bagagem que ela já vinha trazendo até o início da pandemia, né? Mas o que é que eu posso dizer para as pessoas que tenham fé, né? Aproveite para fazer o que nós também já falamos mais cedo na nossa live, um questionamento, uma reflexão do eu e do meu papel na sociedade como cidadão, como ser humano, né? Qual é o meu papel com o outro? Qual é o meu papel na minha família, né? Vamos aproveitar que a família está em casa, né? E pensar qual é o meu papel na família. O que é que essa pandemia ela pôde nos mostrar que a família estava quebrada, né? Ela também mostrou isso, porque a sociedade estava com a família muito, todo mundo ali olhando para o seu celular, né? No WhatsApp à noite. Então, assim, então vamos fazer uma reflexão. O que é que essa pandemia, o que é que todo esse sistema que está ocorrendo na sociedade, o que é que ele quer nos dizer? O que é que eles podem nos trazer como crescimento, como aprendizado, né? E dizer que nós vamos atravessar esse barco, não sabemos de fato como vamos sair do outro lado, pode ser que saiamos, possa ser que saímos mais grandiosos como ser humano, né? Ou também podemos sair menos, né? Uma pessoa até mais ruim do que já éramos antes, podemos também, né? As pessoas podem sair mais individualistas e mais egoístas. Não estamos livres disso, não. É como não, ninguém pense que vai sair todo mundo bonzinho, não, porque deu uma cesta básica, né? Ou porque comprou um remédio para o vizinho, não significa que eu mudei, não, eu mudei naquele momento, né? Mas não significa que eu vou ser. Então, vamos aproveitar para fazer uma reflexão diante de tudo o que está acontecendo e que nós tenhamos como aprendizado, né? Vamos aprender com tudo isso e disso tirar o nosso melhor. Vamos tirar o nosso melhor de tudo isso. É isso aí, Delma. E o que eu diria também, é que você falou de poucos estudos, realmente poucos estudos. Eu quis abordar esse assunto aqui com você para a gente já começar a pensar nisso, né? Que hoje está todo mundo envolvido num movimento de atravessar, não é? Que eu acho que é muito importante também você estar envolvido no movimento de atravessar esse barco, de atravessar essa tempestade, criar mecanismo para atravessar. Mas que em algum momento, já se pense
E quando chegar do outro lado, como é que vai chegar? Né? A gente observar nesse barco, esse barco dentro dessa tempestade, o que é que está caindo de você. Seus mantimentos estão caindo, alguns mantimentos, você está perdendo algum adereço, você está perdendo alguma coisa quando essa onda bate, para você ver com que material que você entrou nesse barco, com que você vai sair ou com o que você adquiriu nesse meio tempo, né? Nessa travessia, o que é que você pegou nesse mar aberto e o que caiu de você ou o que foi acrescentado. Eu acho isso muitíssimo importante, muitíssimo importante. Eu acho que esse é esse momento de nós nos observarmos na tempestade, criarmos mecanismo para poder atravessá-la, atravessar a tempestade. Eu acho que é muito importante criar mecanismo para que esse barquinho que você esteja nele, ou essa corveta, esse navio grande que você esteja dentro dele, como é que vai chegar também, né? Para que quando chega lá, você lembrar do que você tinha, do que perdeu no meio do caminho, do que adquiriu no meio do caminho, para que você faça uma leitura, para que essa leitura que você faça possa fazer com que você siga em frente. Isso é o que eu penso hoje, tá? Faça suas considerações finais para a gente dar um abração aí em todo mundo. Bem, amigo, é isso mesmo, né? Como é que eu vou sair, com que ferramenta que eu entrei, com que ferramenta eu irei sair. Coisas que eu acreditava ser importante antes da pandemia, hoje possa ser que tenham se tornado supérfluas, né? Isso tudo vai depender do meu grau de crescimento nesse momento da vida. Digo também às pessoas que estão ansiosas, né, ou deprimidas também, que, assim, a ansiedade, dentro do que está acontecendo, ela pode ser normal, né? Dentro do que está acontecendo, pode ser normal você estar ansioso, mas você tem que se preocupar se você ficar ansioso o tempo todo. Você está em algum momento pensativo, né, triste, preocupado, se questionando, é normal. Então, assim, caso você veja que está saindo, né, fugindo, você deve procurar um profissional para te ajudar o quanto antes, né? Não esperar que acabe a pandemia para procurar um profissional. Tem vários profissionais aí fazendo atendimento online, né? Tem atendimentos gratuitos, então vale a pena a gente procurar, a gente falar dos nossos medos, não tenham vergonha de estar com medo, porque uma boa parte da população está sim com medo, está sim ansioso, está sim se questionando, está sim preocupado. Também aproveita esse momento da vida para fazer uma reflexão acerca de si mesmo, né? Quem eu sou, o que é que eu quero e como eu vou estar, como disse meu colega, né? E aproveito para agradecer a você, Lindolfo, pelo convite mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão participando, né? Dar meu muito obrigado, um abraço, né, amigo? Aí para você, um abraço para todas as pessoas e vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa e eu espero em Deus. Eu quero sair com mais fortalecida e eu espero que todas as pessoas também se trabalhem para sair fortalecidos, mais solidários, mais confiantes e com mais fé também, né? Que é muito importante nesse momento. Ok, Delma, vou te agradecer mais uma vez. Eu estou à sua disposição se necessitar para qualquer coisa. Estamos aqui na mesma profissão, somos amigos. Eu acho que o nosso papel agora, eu tenho feito lives tanto relacionado à psicologia quanto a karatê, que é a coisa que me rodeia, né? E aí, o que depender de mim,
eu fico à disposição e lhe agradeço mais uma vez. Tudo de bom para você e um beijão. Um beijo, amigo. Foi um prazer enorme. Tchau a você e a todos.